Meu nome é Luana Macedo, eu tenho 21 anos e eu sou analista bancária. O meu pai faleceu, eu tinha 4 anos e eu acabei me apegando muito ao meu irmão. O meu irmão mais velho, e na vida era tudo o meu irmão. Então ele era quem me ajudava na casa, ele era quem me defendia da minha mãe, porque minha mãe também não estava bem com toda aquela situação, então ela acabava descontando muito em mim. Então era ele que separava as brigas quando ele não estava alcoolizado, era ele que, quando eu chorava, era ele que vinha e me ajudava, me defendia da família. Então era tudo, o meu mundo era eu e ele. Aconteceu que o meu irmão se envolveu com más amizades, acabou se envolvendo com vício e ele chegou num estado em que a saúde dele já não aguentou. Então ele veio a falecer aos 31 anos. Com a morte dele, né, que a gente não entendia o porquê, eu me revoltei. Então eu comecei a acreditar que Deus tinha esquecido da minha família, que Deus não me queria, assim como o resto da minha família não me queria, Deus também não me queria. Eu lembro que eu nem respeitei o período de luto da minha mãe. Então, na mesma semana que meu irmão morreu, a gente começou numa série de brigas, porque na minha cabeça eu queria atenção, eu queria aquilo que o meu irmão me dava e que ele não ia mais me dar. Com a morte do meu irmão, e aí parece que foi um efeito dominó. Todas as outras coisas aconteceram junto. Então, a depressão ela veio tão forte de uma vez só que eu não via sentido. Eu queria morrer para ir ver o meu irmão. Eu queria, na minha cabeça, se eu morresse ali, eu ia me encontrar com meu irmão. Era um luto quase que infinito. Eu senti a morte do meu irmão como a minha morte, literalmente. Uma parte minha morreu junto com meu irmão ali. Eu me lembro que no velório dele tiveram que me tirar de cima do caixão porque eu não queria sair. Eu tinha colocado todo o meu coração no meu irmão. E quando ele morreu, eu morri junto. A minha alegria morreu junto. Na minha cabeça não tinha valor. Quem me dava valor era meu irmão. Então, se meu irmão morreu, eu perdi o valor junto com ele. Então, eu me relacionei me relacionei assim, eu fiquei com uma pessoa casada. Ali foi onde eu me toquei que realmente eu tava mal. Porque ele era um rapaz casado. Eu me relacionei com pessoas que eu não me lembro o nome. Com várias e várias pessoas, com todos os meus amigos. E a única coisa que eu sabia, que eu tentava era apagar aquele vazio. Mas aí eu chegava em casa e eu olhava e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu lembro que eu não dormia. A depressão durou 4 anos. Eu tentei o suicídio algumas vezes, porque eu não via. Eu não tinha amor por ninguém. Essa é a palavra, eu não tinha amor. Nem pela minha mãe, nem pela minha irmã, nem por mim. Eu não tinha amor pela minha família. Eu fiz cartas de suicídio algumas vezes. E na carta eu falava que eu odiava todo mundo, que eu odiava a minha vida, que ninguém me ouvia. E a terceira vez que eu tava pra tentar o suicídio foi quando eu ouvi a voz de Deus. Foi quando a minha vida mudou, porque eu estava prestes a me jogar na frente de um carro. Eu me lembro exatamente como aconteceu. E ali, se Deus existe, ali ficou provado que ele existe pra mim. Ele disse, você tentou de todas as formas até agora. Você tentou com relacionamento, você tentou com a sua família, você tentou de muitas formas ser feliz. Será que agora eu posso cuidar de você? Foi essas as palavras, eu não esqueço. E foi algo que, se ali eu tava triste, eu chorava de manhã, de tarde, de noite, pelo menos força pra seguir eu tive. Eu não entendi, claro, eu não tinha noção do que era. Eu sabia que era Deus falando comigo. Mas eu não tinha noção do que ele queria pra mim, o que ele queria que eu fizesse. E aí eu lembro que eu fui em uma obreira e ela começou ali a me acompanhar. E aí eu me entreguei, decidi me batizar nas águas e me batizei. Então eu fiz todos os sacrifícios possíveis. Todos. Eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor. E se tiver que abrir mão de mais coisa, eu vou abrir. Eu lembro que reunião de sexta-feira, eu tava buscando o Espírito Santo. Reunião de segunda, eu tava buscando o Espírito Santo. E eu falava, oh, meu Deus, com toda sinceridade, eu falava, meu Deus, essas pessoas querem uma vida financeira abençoada. Eu não quero dinheiro, eu quero o Senhor. Se eu não tiver o Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer e acabar com tudo de uma vez do que eu continuar com esse vazio, que não sai. Foi numa vigília. Eu me preparei pra vigília como nunca, assim, como nunca. Depois de inúmeras reuniões saindo frustradas,
Eu falei, eu vou receber o Espírito Santo nessa vigília e pronto, e acabou. E eu lembro que chegou a busca, e aí eu ajoelhei no cantinho da cadeira, assim, bem no pé da poltrona, e eu falei, meu Deus, ou é ou não é. Então eu quero a certeza absoluta do Espírito Santo, a certeza da minha salvação. E aí ele desceu. E aí ele veio. Eu lembro que ele desceu de tal maneira, assim, que acabou com as minhas dúvidas. Eu era uma pessoa que eu duvidava de tudo. Houve a certeza que, além dele existir, ele era o meu pai. E ele ia fazer muito mais do que o meu irmão fez por mim. Ele ia me pegar no colo, literalmente, e me tirar do inferno. E ali, eu lembro que a minha maior vontade era falar. Depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu vejo que as pessoas veem verdade em mim. Então, quando eu falo de Jesus, eu tô falando, não é de um Jesus distante, é do meu pai. E aí, eu lembro que antes eu falava de Jesus assim, vai pra igreja, Jesus pode te curar. Vai pra igreja, Jesus pode mudar a sua vida. Agora, eu falo assim, você precisa se entregar. Você só vai ser feliz se você se entregar pra Jesus. Não existe felicidade longe de Jesus. E eu falo de Jesus de uma forma que eu falo pra Deus, meu Deus, eu quero que as pessoas sintam curiosidade do Senhor. Eu fico agoniada quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, quando uma pessoa não prioriza o Espírito Santo. Porque pra mim é surreal. É surreal a pessoa viver longe dele. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu acho que ele é até um pouquinho mais que isso, sabe? É literalmente tudo. Tudo. Eu falo que se tirar o Espírito Santo de mim, não sobra nem a carne. Não sobra nada. Porque ele é a base. Então, se sair ele, eu caio. E aí, acabou tudo. Porque ele me perdoa de erros que pessoas não me perdoariam. Ele me ama de forma que ninguém nunca me amou. Sabe? Ele fez por mim coisas que ninguém nunca fez. Ele é a base, ele é a minha estrutura. Ele é tudo.